O elogio, mais uma vez, Jair Bolsonaro não gosta muito, tá? Não elogia alguém, Juliana, Larissa não elogia alguém, porque dependendo pode ser que o ex-presidente não goste. O que aconteceu dessa vez? O elogio feito pelo deputado federal Ricardo Barros, do PP, ao plano de estímulo industrial, que foi anunciado pelo governo federal esses dias, Ricardo Barros elogiou e isso incomodou o ex-presidente Bolsonaro. A apuração é do Gustavo Uribe, hein? Lógico que é assunto para as nossas analistas. Juliana Lopes, nós vimos inicialmente Valdemar Costa Neto fazendo um elogio a Lula e deu ruim. Agora, Ricardo Barros, a um projeto do governo. Estava até separando aqui na matéria do Gustavo Uribe, ele diz que esse plano de financiamento que foi anunciado ontem é uma ótima iniciativa do governo federal e, mais uma vez, irritou ali os aliados e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. O que acontece ali dentro do PL? Uma divisão histórica sobre quem está apoiando, está ali ao lado dos ideais de Jair Bolsonaro, quem é mais moderado. Essa ala ali, que é mais próxima do ex-presidente, se incomoda com qualquer assunto que diz respeito ao governo do presidente Lula, né? Porque é uma ala ali mais radical de oposição ao governo atual e há uma ala mais moderada que afirma que tudo é política e as coisas podem ser discutidas. Dessa ala faz parte o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Agora, o que disse Jair Bolsonaro nessa apuração aqui do Gustavo Uribe é que também essa fala de Ricardo Barros, que a gente lembra já foi ministro ali de Jair Bolsonaro, pode prejudicá-lo até numa eventual entrada ali para o governo, pensando que existe um processo que está sendo discutido de cassação do mandato de Sérgio Moro, e aí abriria uma vaga no Senado Federal se ele for de fato cassado e pode ser que Ricardo Barros seja candidato para essa vaga. O PL está discutindo ainda esse assunto se essa cassação se confirmar. Então, o que dizem ali os aliados de Bolsonaro por essa apuração é que isso poderia, inclusive, prejudicá-lo, já que Bolsonaro não gostou nada desses elogios. Agora, o fato é que, diante dessa discussão, fica muito claro que qualquer elogio vai ficar completamente travado ali dentro do PL. Larissa Rodrigues, e lógico que esse tipo de cenário, esse tipo de acontecimento acaba gerando muitas reflexões e muita gente criticando, dizendo que infantilização, né, desse tipo de olhar e tudo mais, né? Você tem alguns analistas dizendo isso que você não pode considerar. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que diz, não, isso faz parte do modus operandi de Jair Bolsonaro e é assim que ele venceu uma eleição para presidente. E não é surpresa, né, Bolsonaro agir dessa maneira. É claro que quando a gente para racionalizar, até para trazer essa análise para quem está em casa, é como se você não pudesse falar a palavra Lula. Você pode falar aquele outro ali, aquele ex-presidiário, ele adora falar, né, aquele ex-presidiário, mas a palavra Lula tem que ser banida do vocabulário. Só que existe uma coisa de quem está no governo, ou melhor, quem está em algum cargo, que precisa, querendo ou não, dialogar. E é isso que é esperado da política, inclusive, né? Por exemplo, como que você vai falar para um deputado federal que precisa, querendo ou não, ter encontros com o presidente da República, que você não pode nem sequer citar o nome de Lula? Ou como que o PL, enquanto partido mais esse lado, né? A Juliana explicava pra gente quantos lados tem, mas esse partido do lado mais pensando pragmaticamente falando, não vai também fazer um comentário sobre o governo do atual presidente para não contrariar o ex-presidente. Então, é claro, Bolsonaro, por outro lado, não se surpreende, quem o conhece, a gente que cobriu muito o mandato dele, até antes enquanto deputado federal, essa espécie de mania de perseguição. É isso que é como se fosse um simbologismo para Bolsonaro de que citou o nome de Lula, falou em Lula, vai ter uma traição a ele. Ele tem muito isso de você está comigo ou você está contra mim. Não existe um meio termo, não existe negociação, não existe uma política. Então, dá para a gente dizer que vai ficar difícil, obviamente, para quem é deputado, para quem é senador, seguir qualquer tipo de ordem de silêncio, como foi dado, segundo apurações, a Valdemar Costa Neto, para não falar muito sobre Lula, ou melhor, para não falar nada sobre Lula nos próximos meses antes da eleição, mas isso a longo prazo vai ficar muito complicado, porque o PL é um partido pragmático e no decorrer da sua vida pública é possível perceber isso quando a gente, em especial, se refere ali às atitudes do presidente do partido.
Minha gente, são os relacionamentos ali da política brasileira. E muitas vezes tem de lembrar que esse pessoal que está no Congresso é muito também envolvido pelo lobby, né? Os interesses dos setores e tudo mais. Então, assim, se eventualmente alguém pode estar conectado com essa parte da indústria, vai fazer um comentário também que diga a respeito a isso. Enfim, muitas vezes nem tudo é sobre esse relacionamento entre políticos.